Motivos pelos quais a cannabis medicinal não funciona. Hoje eu vim falar o outro lado da moeda. Existem alguns pacientes, vários chegam para mim, já em uso de cannabis medicinal, falando que tentou o tratamento e que o tratamento não foi eficaz. Eu sempre falo para os pacientes, devido à individualidade do nosso sistema endocannabinoide, existem pacientes que a cannabis vai funcionar e outros pacientes que a cannabis não vai funcionar. Mas a gente não pode atribuir que ela não funcionou simplesmente por conta da individualidade do paciente. É muito importante a gente checar se não houveram outros motivos que fizeram a cannabis medicinal não funcionar. E na grande maioria das vezes o que a gente vê é o paciente tomou o produto de cannabis medicinal na dose errada, ou o paciente usou um produto de cannabis medicinal que não era o adequado para a situação dele, ou o paciente começou o tratamento com cannabis medicinal, mas não deu o seguimento. E esse é o mais importante de todos. Muito mais importante do que a primeira consulta de cannabis medicinal e de você receber a receita com a primeira dosagem é você fazer o acompanhamento. Por quê? O que significa o acompanhamento de cannabis medicinal? O acompanhamento serve justamente para a gente identificar qual vai ser a dose terapêutica necessária para o seu caso. Existem pacientes que têm um sistema endocannabinoide mais sensível, vamos dizer assim, que conseguem perceber melhora da sua questão clínica logo no início. Nas primeiras semanas a pessoa já percebeu uma melhora maravilhosa e excelente. A gente mantém aquela dose lá, checa alguns outros fatores que podem contribuir também para a melhora clínica do paciente naquilo que a gente quer tratar e sucesso. Mas tem alguns outros pacientes que a dose inicial não é uma dose que nesses pacientes vai ser uma dose terapêutica. Então, o acompanhamento serve justamente para isso, porque caso a cannabis não tenha funcionado na dose inicial, a gente precisa checar algumas coisas. Entre elas, a gente precisa checar se a dose realmente é baixa para aquele paciente, a gente precisa checar se o produto está tendo interação medicamentosa com alguma medicação que o paciente faz uso, que isso também vai interferir no tratamento. A gente precisa checar se existem fatores externos à cannabis que estejam atrapalhando. Por exemplo, um paciente com insônia começa a tomar cannabis medicinal e mesmo assim não está conseguindo dormir, mas aí você vai investigar como está a higiene do sono do paciente. O paciente nunca ouviu falar de higiene do sono. Aí realmente a pessoa não vai dormir. Ou o paciente procura o médico para iniciar um tratamento para ansiedade e não observou resposta. Mas aí você vai ver, o paciente tem um péssimo sono, o paciente não tem uma atividade física adequada, o paciente está passando por um momento psicológico muito estressante naquela fase da vida. Então a gente não tem que olhar só para a cannabis medicinal, muito pelo contrário, a gente precisa pensar em todos os possíveis motivos pelos quais aquele paciente chegou naquela condição clínica. É a mesma coisa de um paciente diabético tomar o remédio do diabetes de forma adequada e não seguir dieta nenhuma, só comer porcaria, comer muito carboidrato. Não adianta, a gente pode colocar o máximo de insulina para esse paciente diabético lá, que se ele não tiver um mínimo ali de controle da dieta, ele vai ter a doença dele descompensada. O remédio ajuda, mas ele não é milagroso. Principalmente a cannabis medicinal, ela ajuda você como uma ponte. Eu chamo o tratamento de cannabis medicinal como um tratamento de ponte. Ela te ajuda no momento que você está precisando mais ali, mas não é para você ficar dependente dele. A ideia é a cannabis te ajudar por um período, nesse período você organizar a sua vida, todas as medidas comportamentais possíveis para você não ficar dependente de nenhuma medicação, inclusive da cannabis medicinal. Então, sempre que a cannabis medicinal não funcionar, investigue. Investigue medidas comportamentais e outras comorbidades que podem estar influenciando de forma negativa na eficácia do seu tratamento.